gentileza para abrir a Bíblia no Salmo 85. Hoje, dia 1º de outubro de 2017, é esse mês que se abre hoje. No último dia desse mês, nós iremos celebrar, eu digo o mundo, o mundo irá celebrar 500 anos do aniversário da Reforma Protestante. De forma que, ao longo desse mês, pela manhã, nós iremos tratar aqui de assuntos relacionados à Reforma Protestante. Não poderia ser diferente, né? A nossa igreja, ela é confessional, ela é uma igreja reformada, então nós vamos, ao longo desse mês, tratar pela manhã sobre assuntos relacionados à reforma. E em novembro, nós vamos voltar à nossa série de exposições bíblicas no livro de Ruth, logo depois ali do livro de Juízes. O dia 31 de outubro, ele é o dia em que se celebra a Reforma Protestante, porque foi nesse dia que há 500 anos atrás, um monge agostiniano, chamado de Martinho Lutero, ele fixou as suas teses, que eram no número de 95, na porta de um castelo chamado Castelo de Wittenberg. E com aquelas teses, ele queria propor uma discussão dentro da igreja, ao contrário do que muita gente diz por aí de forma indevida. Lutero não quis criar racha nenhum dentro da igreja, Lutero não quis sair de dentro da igreja, tanto que as teses elas foram publicadas em latim e não na língua do povo, ou seja, só quem sabia o latim eram os eruditos. Então Lutero quis provocar uma discussão dentro da igreja. E quando ele publica aquelas teses ali, a gente tem o marco inicial desse movimento chamado de Reforma Protestante. E a reforma, a partir de Lutero, ela foi um movimento muito bem sucedido. Especialmente se nós levarmos em conta o fato de que antes da reforma, ou antes de Lutero, existiram movimentos, existiram pessoas que tentaram fazer aquilo que Lutero fez e não obtiveram, assim, sucesso aos nossos olhos. Por exemplo, existiu um britânico chamado John Wycliffe. Wycliffe foi chamado de bisavô da Reforma, bem antes de Lutero, ali no século XIV. E teve um momento ali, naquele movimento liderado por Wycliffe, em que os seguidores de Wycliffe chegaram a 25% das ilhas britânicas. Isso é um número absurdo. Apesar disso, o movimento liderado e proposto por Wycliffe foi massacrado, ele foi banido e morto. Depois que ele foi morto, tempos depois, o ódio que os católicos tinham dele era tão grande que muito tempo depois dele ter sido morto, o corpo dele foi exumado e cremado. Tiraram ele dentro da sepultura para queimar o corpo. Tal era o ódio que as pessoas tinham, as pessoas, contrárias àquilo que o Wycliffe pregava, que fizeram isso.
Teve um outro camarada chamado Jan Hus, também muito famoso, um tcheco do século XV, um século antes do movimento da Reforma Protestante, que conduz um importante movimento de retorno à palavra de Deus, naquele contexto ali em que a Igreja Católica tinha se afastado das Escrituras. Hus era alguém assim, muito culto. Ele chegou a ser deão da Universidade de Praga, e Hus foi queimado por causa da sua fé. Então, assim, antes de Lutero, os chamados pré-reformadores, eles foram todos massacrados, de forma que o movimento deles não teve sequência. Dentro da Igreja Católica, também existiram aqueles chamados reformadores morais. Eram pessoas influentes, importantes, que também foram banidos, também foram massacrados, também foram queimados pela igreja. Por exemplo, teve um camarada chamado de Jerônimo Savonarola, um italiano, que não cria na infalibilidade papal, que assim como Lutero desejou realizar mudanças morais dentro da igreja. Ele foi perseguido por uma multidão, apedrejado e queimado numa das praças de Florença. Então, o que eu estou querendo mostrar para vocês é que antes de 1517, outras pessoas tentaram fazer aquilo que Lutero fez. O que foi que fez com que o movimento liderado por Martinho Lutero tivesse sucesso? Tem alguns fatores. Eu não vou tratar disso aqui hoje, mas, por exemplo, a invenção da imprensa é considerado pelos historiadores como um dos fatores determinantes no sucesso da Reforma Protestante. O que não existia na época de Hus, de Wycliffe. E com a imprensa, com a divulgação das ideias através dos livros, as ideias da Reforma Protestante ganharam força, ganharam adeptos ao redor da Europa. E o outro fator, mediante o que eu estou falando aqui, é que os seus líderes, os líderes da Reforma, Lutero, Calvino, Zwinglio, esses homens não foram mortos como os outros. Então eles puderam dar continuidade ao movimento da Reforma Protestante, e a influência deles, os escritos deles, o ministério deles, a vida deles pôde influenciar muitas outras pessoas e pode ser vista até os dias de hoje. Queria ler com você o Salmo 85. Diz assim: favoreceste, Senhor, a tua terra, restauraste a prosperidade de Jacó. Perdoaste a iniquidade de teu povo, encobriste os teus pecados todos. A tua indignação reprimiste-a toda, do furor da tua ira te desviaste. Restabelece-nos, ó Deus, da nossa salvação. Retira de sobre nós a tua ira. Estarás para sempre irado contra nós. Prolongarás a tua ira por todas as gerações. Porventura, não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se regozije o teu povo? Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez. Próxima está a sua salvação dos que o temem, para que a glória assista em nossa terra
Encontraram-se a graça e a verdade. A justiça e a paz se beijaram. Da terra brota a verdade. Dos céus a justiça baixa o seu olhar. Também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra produzirá o seu fruto. A justiça irá diante dele, cujas pegadas ele transforma em caminhos. O verso 6, o salmista diz: porventura, não tornarás a vivificar-nos para que em ti se regozije o teu povo. Vamos orar. Ó Deus, quando nós vamos aqui meditar um pouco sobre os feitos do Senhor na história, algo que a tua palavra constantemente nos lembra e nos exorta a fazer. O Senhor acalme os nossos corações e nos ajude neste momento aqui. Em nome de Jesus. Amém. Você sabe o que diz a segunda lei da termodinâmica? Lembrando aí das suas aulas, Geraldo sabe, né? Professor de física, Vitor não está aí não, né? Vitor também sabe, faz física. A segunda lei da termodinâmica diz assim: no mundo, tudo se corrompe, tudo se deteriora. A segunda lei da termodinâmica diz que coisas materiais não são eternas, que tudo muda eventualmente de forma que o caos aumenta. É essa lei que diz que nada permanece tão fresco como no dia que é comprado. Você vai lá e compra uma banana, daqui a 2 dias, se você não consumir aquela banana, ela vai ter sofrido os efeitos da lei da termodinâmica. Essa lei nos diz que todas as coisas caem aos pedaços e com o tempo elas se desintegram. Uma roupa que você comprou há 2 anos atrás, o que acontece com ela? Os efeitos da segunda lei da termodinâmica. Elas desbotam, elas ficam surradas e em algum momento elas vão retornar ao pó. Tudo envelhece, tudo se desgasta. Até a morte é uma manifestação dessa lei. Então, os efeitos da segunda lei da termodinâmica, elas estão em todo lugar, em todo o universo. A cada ano, vastas somas de dinheiro são gastas para neutralizar os efeitos implacáveis desta lei. Manutenção, pintura, contas médicas, como que nós gastamos com farmácia, não é? No final, tudo na natureza é obediente a esta lei imutável. Com o tempo, tudo se deteriora. E esse princípio de degradação, ele pode ser percebido não apenas em coisas materiais, mas também pode ser percebido em questões morais. A nossa moralidade, ela também se desintegra. O único lugar em que essa lei não tem efeito é lá no céu. Mas aqui na terra, as coisas se desintegram e a nossa moralidade também. E a Bíblia está cheia de exemplos disso. Por exemplo, Adão. Deus o colocou no paraíso. Deu a Adão tudo do bom e do melhor. Mesmo assim, ele conseguiu estragar tudo aquilo de bom, de perfeito que o cercava. Não foi isso que aconteceu?
Saul foi o escolhido de Deus para governar Israel. Tinha lá o aval, o apoio de Deus. Diz a Bíblia que o Espírito de Deus entrava nele e o capacitava. Poderia realizar grandes coisas, mas cometeu o erro de realizar a função de um sacerdote. Acabou com seu reinado e trouxe sobre si a ira de Deus. Salomão, Deus lhe deu sabedoria mais do que a qualquer outro homem. Salomão tinha lá o grande exemplo do pai, que foi o maior rei da história de Israel. Mesmo assim, Salomão se enveredou por caminhos tortuosos que desonraram o nome de Deus. Parábola lá do filho pródigo. O menino tinha uma casa, uma família cheia de recursos, casa boa, empregados, novilho cevado. Mesmo assim, o moleque resolve ir embora, perde tudo e chega àquele ponto máximo de humilhação. Então você percebe que os efeitos dessa lei que diz que tudo vai se degenerando, ela não está presente apenas no mundo físico. Na moralidade também acontece isso. E os efeitos desta lei estão presentes também na vida da igreja, na vida de uma comunidade, ou na vida da igreja de Deus. Com o tempo, aquilo que um dia foi saudável pode se deteriorar. Com o passar dos anos, se não houver zelo, cuidado, muito discernimento, a igreja vai declinando, a igreja vai apodrecendo, a igreja vai se corrompendo. E o que nós vemos na história da igreja é que ali, depois do século III, com Constantino, até o século XVI, ali com Martinho Lutero, o que aconteceu ao longo de 12 séculos foi que a igreja foi se corrompendo. Doutrinas humanas, coisas diabólicas foram enxertadas dentro da igreja, e a igreja foi se corrompendo de forma absurda, ao ponto de lá no contexto da reforma existirem os chamados pastores ou monges corretores, que iam de porta em porta, batendo lá na casa das pessoas e diziam: você já está salvo? Não. Já comprou o seu passaporte celestial, a sua indulgência? E as pessoas pagavam pela sua salvação. Quem tinha mais, pagava mais. Quem tinha menos, pagava menos. As indulgências, que foi ali talvez o maior motivo que levou Lutero a fazer o que fez, era uma prática muito comum na igreja. Naquela igreja que oficialmente teve início lá em Atos 2. Então, ao longo do tempo, a igreja foi se corrompendo a ponto de vender a salvação. Se a gente analisar as coisas que aconteceram, as coisas que existiam, as práticas que eram comuns à época, é um absurdo a quantidade de coisas erradas que existiam ali. Então, com o passar dos anos, se não houver zelo, muito discernimento, a igreja vai se corrompendo. Este salmo que nós lemos, ele é uma oração dos filhos de Corá. E ele foi feito e escriturado depois do retorno da nação de Israel do cativeiro babilônico. Israel foi julgado, castigado por Deus no cativeiro. Depois que eles retornam, este salmo aqui, ele é feito e ele é escriturado. Ele é uma oração que
que expressa a preocupação de homens piedosos de que a reforma tenha sido iniciada com o retorno do cativeiro, mas ela não estava completa. Ele está dizendo, olha, quando nós voltamos do cativeiro, nós começamos a fazer uma reforma na vida do povo, mas parece que essa reforma parou no meio do caminho. Nós voltamos empolgados, nós voltamos certos de que precisávamos mudar de vida, mas as reformas que nós começamos a fazer, elas pararam. E aí o salmista diz, Senhor, é necessário que o Senhor volte a trabalhar no coração do seu povo, para que as reformas que tiveram início, que elas continuem. Por isso que ele diz no verso 6, não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se regozije o teu povo. Um dos lemas, ou um dos temas da reforma protestante, está presente nessa frase aí, que é o título do nosso esboço de hoje, que diz, Igreja Reformada sempre se reformando. E os reformadores, eles entenderam que a igreja, ela precisa de constante reforma. Quem primeiro usou essa frase foi um holandês chamado Gisbertus Voetius, lá no século 17. E ele usou essa frase durante o famoso Sínodo de Dort. Quem esteve no nosso retiro lá de Carnaval viu Sérgio falando muito bem sobre essas questões aqui. Ali em 1618 e 1619. O que aconteceu foi que a igreja reformada da Holanda, que era toda calvinista, dentro dessa igreja surgiram alguns pastores defendendo que a doutrina da eleição incondicional, ou seja, da soberania de Deus na salvação, que é Deus quem salva o homem do início ao fim, esses pastores começaram a dizer que essa doutrina precisava ser repensada, revista. E eles propuseram isso porque eles entendiam, eles pensavam que era difícil crer na salvação em termos de um Deus soberano que escolhe a quem quer. Na verdade, isso é dificílimo, né, de se aceitar, não de entender. Entender é mole, agora aceitar é algo dificílimo. Toda semana eu coloco textos lá na página do Face, na página da nossa igreja no Face. E é engraçado que a gente pode falar do que quiser lá e quase ninguém comenta. Mas nessa última semana eu comecei a colocar alguns textos sobre predestinação. E é interessante como que o povo fica revoltado. Aí o povo entra, criticando. Porque essa doutrina, ela é dificílima de ser aceita. De que a salvação não depende de você. Do que você quer, na verdade você não quer, porque você está morto em delitos e pecados. Depende de Deus dizer assim, é esse que vai ser salvo e não aquele. Isso deixa o homem extremamente zangado. Então aqueles pastores de dentro da igreja reformada holandesa, eles pediram para que houvesse uma reconsideração sobre essa doutrina. E aquele movimento ficou chamado ou conhecido como
remonstrância. Foi um documento lá que pedia que a igreja continuasse se reformando e adotasse as ideologias de um professor chamado de Jacob Arminius. Porque eles entendiam que a posição de Armínio defendia melhor o ensino das Escrituras sobre a soteriologia, a doutrina da salvação. E aí, nos debates que ocorreram durante 2 anos no chamado Sínodo de Dort, que eu estimulo você a procurar lá no YouTube da nossa igreja e se você nunca ouviu, ouça lá as palestras que o Sérgio proferiu no retiro de carnaval. Durante 2 anos, no Sínodo de Dort, aquela discussão, os pastores entenderam que a igreja precisa estar sempre se reformando, mas essa reforma deve acontecer à luz da palavra de Deus. E eles disseram o seguinte: adotar o pensamento de Armínio não seria um retorno, mas na verdade um afastamento das Escrituras. Na verdade, eles disseram que o pensamento arminiano é um desvio da doutrina bíblica. Então esse episódio lá em Dort nos mostra, entre tantas outras coisas, que os reformadores sempre entenderam que a igreja ela está sujeita à segunda lei da termodinâmica. Não são apenas as questões físicas, não são apenas as nossas questões morais, mas a igreja como um corpo de Cristo ao longo da história, ela está sujeita a se deformar. Por causa disso, é necessário que reformas constantes venham a acontecer com o passar dos anos para que a igreja não venha a apostatar, não venha a se deteriorar. E os reformadores, eles usaram 3 critérios para dizer se uma igreja é saudável e pura. Você deve observar se esses 3 critérios existem na nossa igreja. Porque se esses 3 critérios não existirem aqui, ao que tudo indica, de acordo com a interpretação e a leitura de grandes homens da história da igreja, a igreja está com algum problema. Quais eram esses 3 critérios que eles usavam para dizer se uma igreja é saudável? Primeiro, pregação da palavra de Deus. Tem pregação? Ou o que tem aqui é autoajuda, ou o que tem aqui. Segundo, a administração dos sacramentos. Batismo, ceia, de acordo com os critérios bíblicos. O que a Bíblia entende de batismo? O que a Bíblia entende de ceia? E terceiro, uso da disciplina eclesiástica. É característica de uma igreja saudável. Não tem disciplina na igreja, tem coisa errada. A igreja não está caminhando de forma saudável. Porque a igreja tem que colocar para fora aqueles que não são convertidos de verdade. A igreja não pode conviver com bode, com trigo, com joio. Precisa ter disciplina. E através desses critérios, eles diziam se uma igreja estava saudável ou não. A nossa confissão de fé, que nós lemos aqui todos os domingos, lá no capítulo 26, que é um capítulo que trata da igreja, é dito assim: mesmo as igrejas mais puras sobre a terra, elas estão sujeitas a erros doutrinários e a comprometimentos. Algumas se degeneraram tanto que deixaram de ser igrejas de Cristo e passaram a ser sinagogas de Satanás. Olha que afirmação gravíssima.
não é igreja de Cristo. Pode ter hino, pode ter leitura bíblica, pode ter gente chorando, gente emocionada. Sinagoga do diabo. Porque a Escritura não é pregada de forma fiel. Porque não tem disciplina eclesiástica. E porque os sacramentos não são administrados da forma que deveriam. Essa degeneração tem a ver com o abandono de um desses 3 critérios estabelecidos pelos reformadores. E esse princípio era defendido pelos reformadores porque eles conheciam a história do povo de Deus. Por exemplo, olha lá para o Antigo Testamento. Leia a história do povo de Deus no Antigo Testamento. Ali você vai ver que existem altos e baixos do povo de Deus. Nós acabamos, domingo passado, de estudar o livro de Juízes. O que é a época dos juízes, se não uma história de altos e baixos, de constantes reformas no meio do povo de Deus? Deus levantava um juiz que julgava a nação, deixava tudo certinho, aí morria o juiz. O que acontecia? O povo caía em pecado de novo. Aí Deus precisava o quê? Levantar um outro juiz para fazer o quê? Reformar tudo aquilo que estava errado. Aí acaba a época dos juízes. Surgem quem? Os reis. E aí sobe um rei, um líder que temia Deus. Todo o povo segue aquele líder, aquele rei. Ele é substituído, muitas vezes pelo próprio filho que não temia ao Deus do seu pai, e toda a nação se desviava e caía daquele estado de fidelidade. Então Deus precisava fazer o quê? Novamente levantar um líder para reformar aquela situação. Não é assim o Velho Testamento? Novo Testamento. Mal a igreja é fundada e ela precisa de reforma. Gente, os apóstolos ainda eram vivos quando as igrejas que eles fundaram começaram a se deformar, a se deteriorar. Paulo teve que escrever 2 cartas à igreja de Corinto, porque era uma igreja toda deformada na doutrina e na prática. Paulo teve que escrever uma carta para as igrejas da região da Galácia, porque elas em muito pouco tempo, diz o apóstolo, admira-me que em tão pouco tempo vocês estejam passando, desde que vos chamou, para outro evangelho, para um evangelho legalista, judaizante, baseado em obras. E Paulo diz, isso foi assim, muito rápido. Vocês se deformaram muito rápido. Se degeneraram com uma velocidade impressionante. Jesus disse a João que escrevesse cartas às igrejas da Ásia. E das 7 cartas, apenas uma não possui repreensões de Jesus. Jesus critica a apostasia, o esfriamento, a imoralidade, a tolerância com o erro. Gente, já no tempo apostólico, naquele momento ali, as igrejas já estavam se desviando dos caminhos de Deus. E com o passar de décadas e séculos, as coisas só pioraram. A reforma protestante foi um momento quando Deus levantou homens para trazer a igreja de volta aos princípios estabelecidos pelas Escrituras. Os reformadores, eles não ensinaram nada de novo. Os reformadores, eles queriam que a igreja deformada fosse uma igreja reformada à luz da palavra de Deus. Então, é tarefa dos líderes estarem atentos
atentos e promoverem reformas naquelas áreas em que a igreja se deformou. E essa reforma, ela deve ter como base a regra infalível de fé e prática, que é a palavra de Deus. Por isso que um dos lemas da reforma qual é? Sola Escritura. Que é o que a gente vai falar semana que vem. A deformação quase sempre acontece ao longo da história. Ela quase sempre acontece de dentro da igreja. Paulo disse aos presbíteros de Éfeso assim, depois da minha saída, no meio de vocês, viu só? Depois da minha saída, no meio de vocês se levantarão homens maus, lobos vestidos de ovelhas, que não pouparão o rebanho de dentro de vocês. Paulo, na verdade, ele vai alertar aqueles irmãos sobre algo que o próprio Jesus disse que aconteceria. Ao longo, num dos momentos do seu ministério, Jesus disse assim: hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, que farão prodígios e sinais, de modo que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Esses falsos profetas, eles viriam em nome de quem? Do próprio Cristo. Então a deforma, ela começa de dentro para fora. Quando líderes que são colocados em posições de influência, eles começam a introduzir doutrinas e práticas dentro da igreja que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Há pouco tempo estava conversando com alguém sobre uma determinada denominação, e a pessoa falando, uma pessoa que fala com autoridade porque veio de lá. Eu perguntei, qual é o problema? Liderança. Liderança. Não são comprometidos com as escrituras, aceitam, mas como tudo que é novidade. Mas a deformação também pode vir de fora. Começa dentro, mas pode vir de fora. Porque a igreja, ela ama e ela vai flertando com o presente século. Em algumas situações, a igreja, ela se une ao Estado, confundindo os reinos e misturando as causas. E aí, quando a igreja cede às pressões externas, a primeira baixa é a teologia da igreja. Aliás, esse raciocínio que eu vou fazer aqui agora, aliás, grande parte do que eu estou falando aqui, eu esqueci de mencionar isso no início, mas você tem aí, grande parte do que eu estou falando aqui hoje, do corpo do meu sermão, foi pregado pelo Augusto Nicodemos. Eu tinha que ter mencionado isso no início, eu esqueci, mas tem aí no esboço de vocês, no final tem uma, não tem aí? Um endereçozinho aí? Veja esse vídeo. Lá você vai ver muitas coisas que eu estou falando aqui e outras coisas extraordinárias que são ditas ali. Mas ali ele faz um raciocínio extremamente interessante. Ele diz assim: quando uma igreja cede às pressões externas, a primeira baixa que existe numa igreja é a teologia. A teologia, ela vai se acomodando aos valores do presente século. E não tem tempo para falar isso aqui, mas ele mostra isso lá muito bem, ele dá exemplos.
como que a igreja, ela distorce a teologia para poder acomodar valores, princípios mundanos. E como o pessoal não gosta de estudar, o pessoal quer oba-oba, os pastores vão mudando a teologia e o povo nem percebe. E muda, hein? E muda. Vocês acham que teísmo aberto é mudar a teologia ou não é? Universalismo é mudar a teologia bíblica ou não é? E tem gente gabaritada por aí pregando essas coisas. Vocês querem ver uma coisa que tem no meio batista, que é mudar a teologia bíblica? Sistema de apelo. Gente, sistema de apelo na história dos batistas. Não tem nem na história. Isso é uma coisa muito recente. Se você apanhar a história dos batistas, isso é muito recente. Começou com Charles Finney. E olha, os males que existem para uma igreja por causa do sistema de apelo é uma enormidade. Já falei sobre isso aqui, mas não é minha proposta aqui agora, eu vou sair muito do assunto. Mas é questão teológica. Mudou a teologia, muda muitas coisas e vai se acomodando aos valores do presente século. Aí ele diz assim, depois que muda a teologia, a primeira coisa que se deteriora na igreja é a ética e a moralidade da igreja. Por quê? Porque nós praticamos aquilo que cremos. Se cremos errado porque temos uma teologia errada, nós vamos viver errado. A moralidade e a prática vai ser errada. Mexe na teologia, o resultado é na prática. Crê errado, vive mal. Crê errado, pratica o erro. Crê errado, a conduta vai ser sempre pecaminosa. Primeiro muda a teologia, depois as práticas. E aí ele diz assim, a próxima vítima é o culto. A próxima baixa é o culto. E isso acontece porque o culto, ele é resultado da doutrina e da prática da igreja. É no culto que que desemboca tudo aquilo que a igreja crê. Se o culto é um show, se o culto é um entretenimento, se o culto é um oba-oba, se o culto não tem pregação séria, resultado da teologia da igreja. E aí, olha como que uma coisa chama a outra. Quem é o próximo a ser afetado? Diz ele, o testemunho da igreja para o mundo. Por quê? Porque se já sendo fiéis, nós somos condenados pelo mundo, imagina quando a igreja dá motivo. Então você vai vendo, começa lá em cima. Mexeu na teologia, a ética é afetada. Práticas, moralidade, desemboca no culto. Um culto antropocêntrico, espetacular, show, dá um péssimo testemunho para o mundo. Ou seja, é aquela história de que um abismo chama outro abismo. E o que nós estamos vendo nos dias de hoje? Reformar significa reconhecer em que áreas a igreja se deformou. E como que nós reconhecemos quais áreas a igreja se deformou? Usando como padrão as Escrituras. Colocando a igreja do lado das Escrituras. E vendo se aquilo que as Escrituras diz condiz com o que a igreja está vivendo. Reformar significa identificar os erros e trazer a igreja de volta aos padrões bíblicos de fé.
de prática, de culto, de testemunho. Então a igreja, ela sempre precisa de reforma. Porque a nossa tendência é fugir dos padrões de Deus. Um camarada que foi capelão do Senado americano, Christian Halverson, ele disse assim: a igreja no início era a comunhão de pessoas ao redor. Gente, presta atenção no que esse camarada diz aqui, que eu acho extraordinário isso aqui. A igreja no início era a comunhão de pessoas ao redor do Cristo ressurreto. Depois, a igreja chegou à Grécia e se tornou uma filosofia. Depois a igreja chegou a Roma e se tornou uma instituição. Depois a igreja chegou na Europa e se tornou uma cultura. E enfim, ela chegou na América e se transformou num empreendimento, num negócio. E alguém disse que quando ela chegou no Brasil, ela se transformou num evento. O que nós temos hoje ao nosso redor? Nós temos hoje uma óbvia tendência de retorno à situação anterior da Reforma Protestante. O que você vê hoje? A Igreja Universal do Reino de Deus vende as bênçãos provenientes da salvação descaradamente. Vende ramo de não sei o quê, óleo ungido não sei aonde. Para você ter acesso a essas supostas, você tem que pagar, comprar. A salvação é vendida como naquela época, hoje em dia. Você encontra hoje a realidade de que, da mesma forma que lá no período anterior da reforma, a palavra de Deus é pregada cada vez menos. Pega uma liturgia aí, de 1h30, 2 horas. Quanto tempo é destinado à exposição da Escritura? E não só o tempo que é destinado à exposição da Escritura, mas aquilo que está sendo dito naquele tempo que deveria ser destinado à exposição da Escritura. Aquilo que está sendo dito ali é Bíblia? É exposição da Escritura? Será que as pessoas conseguem discernir o que é exposição da Escritura e o que não é? Sermões cada vez mais curtos. Vocês acham que eu não percebo? Não, às vezes os visitantes vêm aqui na igreja, passa de meia hora de pregação, eu vejo a pessoa inquieta. E eu falo assim, coitada, vai ficar mais 1 hora ali, ó. Né? Aí levanta, sai, volta, fica... Porque não está acostumado. É meia hora de pregação. E olha lá. Sermões cada vez mais curtos, ralos. Os pregadores não confrontam mais o pecado das pessoas. Essa semana eu ouvi uma pregação de um dos grandes missionários da igreja presbiteriana. Fala aí, Geraldo, qual é o nome dele? Não sabe, né? Um dos famosos, eu esqueci. Hã? Não, ele trabalha lá na Amazônia, eu esqueci. Como o nome dele? Esse aí, Ronaldo Lidório. O Lidório foi convidado para pregar numa igreja. Quando ele chegou no dia, o pastor chamou ele do gabinete e falou assim: Lidório, te pedi um favor, não use a palavra pecado no seu sermão, porque aqui a gente não fala de pecado. Numa igreja grande, ele dando testemunho, ele falou para eu não falar de pecado. É basicamente o que nós vemos hoje.
Existe em nossos dias uma ênfase absurda num negócio chamado de teologia da prosperidade. Nós temos hoje um retorno, dentro das igrejas, um retorno às práticas judaicas. Candelabro, chofar, festas judaicas, gente vestida de rabino, com roupas de levitas. Gente, esse povo nunca leu Gálatas, nunca leu Hebreus. Mas existe isso nos dias de hoje. Modismos. Então a reforma, ela começou oficialmente com Lutero. Ela teve continuidade ali com Calvino. E hoje em dia? Nós precisamos protestar contra as coisas erradas que existem. Tem que falar. O que Lutero fez? Ele botou o dedo na ferida e falou: isso aqui está errado. E pagou o preço por fazer isso. Precisa expor o erro com amor, com compaixão, com misericórdia, mas precisa confrontar o erro doutrinário. Em nenhum momento, e confrontar o erro é estar sempre se reformando. Em nenhum momento a igreja pode chegar num estágio em que ela diz assim: cheguei ao final e até aqui estou e não vou mais adiante. Não existe isso. Somente lá no céu a igreja triunfante poderá adotar esse discurso de que agora está tudo certo, agora está perfeito. Nós temos sempre de nos esforçar para conquistar aquilo pelo qual nós fomos conquistados por Cristo. A doutrina da igreja, a adoração, o governo, a disciplina, as instituições educacionais, a vida prática, todas essas coisas elas têm de ser progressivamente reformadas em harmonia com as Escrituras. E essa autocrítica exige esforço, inteligência. Deus precisa mandar pessoas inteligentes, cheias de discernimento. E Deus faz isso. Vocês não sabem, Calvino é um dos maiores gênios da história. Vocês podem ter certeza disso. Deus usou uma pessoa extremamente capaz para fazer as coisas que ele fez. É preciso inteligência, é preciso sacrifício. Ontem eu estava comentando com o Cris sobre uma determinada pessoa e falei assim: a pessoa não pode dar, não pode se oferecer um fim de semana por mês para a igreja. Meu irmão, você tem um dom que Deus lhe deu. O dom que Deus te deu, dom é diferente de talento. O dom espiritual que Deus lhe deu é para ser desenvolvido onde? Você não pode dar um pouco do seu tempo para a igreja. Você não pode fazer assim, ó, a minha vida daqui até aqui, a minha agenda, mas eu não vou até aqui, eu só vou até aqui, vou ganhar menos, vou abrir mão de algumas coisas, porque esse tempinho aqui que eu tenho, eu vou dar à igreja. Reforma exige não só capacidade, mas exige tempo. Abrir mão de tempo. Humildade, honestidade,
E acima de tudo, essa autocrítica de estar sempre se reformando, exige o quê? Lealdade às Escrituras. Uma lealdade que se dispõe a fazer tudo o que for preciso para ser fiel à palavra de Deus. E vocês podem ter certeza que em toda a igreja existe uma tendência constante de considerar o presente estado das coisas, aquilo que nós chamamos de status quo. De considerar o status quo como normal, como correto. Ou seja, nós já estamos acostumados. Aquilo já está dando certo, a gente já se acostumou, e aquilo passa a ter uma força e uma influência de um princípio. Nós sempre fizemos assim. O status quo nos últimos 30 anos, 10 anos, sempre foi assim. E aí a gente acha que aquele costume é um princípio, quando não é. É apenas um costume. Mas não é um princípio das Escrituras. E aí, para mudar aquele costume, que não é um princípio bíblico, dá um problema. Dá uma falação. E aí, enquanto isso, os verdadeiros princípios das Escrituras chegam a ser considerados como se fosse invenção, costume humano. Quer ver um exemplo do que eu estou querendo dizer? Quando comecei a falar, e até hoje, sobre presbíteros na igreja, uma porção de gente falou, ó, cuidado com isso, esse negócio aí é estranho. Eu te pergunto, presbíteros, é bíblico ou não é? Meu amigo, se está na Bíblia, não tem que fazer? Tem ou não tem? Mas em 10 anos nós nunca tivemos presbíteros. Está na hora de ter, porque está na Bíblia, está se reformando. Se é bíblico, por que a dificuldade? Eu entendo que a dificuldade seja porque a gente não tem um costume. Mas vamos passar a ter, porque está na Bíblia. Se é normativo, se está na Bíblia é normativo. E se é normativo, não tem conversa. Isso é o quê? Igreja sempre se reformando. Tem outras coisas que a gente precisa se reformar aqui na igreja, mas tem muita coisa. Muita coisa. Quer ver uma área da nossa igreja que não tem absolutamente nada? Ação social. Preocupação com o próximo. Tem algumas pessoas isoladas que falam, mas como igreja tem? Nada. Por quê? Preciso de gente. Há um tempo atrás aí, teve algumas pessoas que começaram, mas acabou. E eu me lembro, numa reunião que a gente fez aqui, eu falei assim, ó, o principal problema de ação social é ter pessoas dispostas. Porque muitas vezes começa, dá um mês, acabou. Por que acaba? Porque nós estamos preocupados com o nosso umbigo. A gente não se dispõe de tempo, de outras necessidades. Precisamos reformar isso aí. É uma área, não vou dizer que é carente, mas não tem nada. Precisamos fazer. É preciso de pessoas. Não adianta ter uma andorinha só, não resolve. Apesar de termos, nem vi a hora aqui, deixa eu correr, está acabando. Apesar de termos muitas aberrações
Nos dias de hoje, no meio evangélico, existem sinais de que uma reforma está a caminho. Palavras do Dr. Augusto Nicodemos. Apesar de termos muitas aberrações e pragmatismos, existem sinais de que uma reforma está a caminho. Ele deu lá uns 6 exemplos. Só vou citar um dos 6 que ele deu lá. Em 2009, um jornalista judeu chamado David Fambima escreveu um artigo no New York Times, cujo título era As 10 maiores influências do mundo nos dias de hoje. As 10 maiores influências do mundo nos dias de hoje. Sabe qual é a terceira maior influência, segundo esse jornalista? O calvinismo. Ele disse: o terceiro movimento que mais influencia pessoas no mundo hoje é o calvinismo. E aí ele mostrou que existe nos dias de hoje uma ressurgência do calvinismo no mundo ocidental. E aí ele cita no seu artigo pessoas como John Piper, Albert Mohler, Mark Driscoll, homens que fazem conferências anualmente para 6.000, 7.000, 8.000 pessoas. Hoje à noite nós vamos sair daqui, uma caravana daqui da igreja. Nós vamos para as conferências da Fiel. Deve ter ali o quê? Umas 2.000 a 3.000 pessoas. Muitos irmãos aqui vão pela primeira vez. Aguardem. Vocês vão ver o que os espera lá. Que coisa extraordinária. Como que Deus tem levantado pessoas ao redor do nosso país. Outra coisa. Mídias sociais. Muitos de vocês que são membros da nossa igreja, que estão aqui hoje, só chegaram aqui por causa de mídia social. Aliás, nem chegaram aqui. Só chegaram aqui porque antes de chegar aqui numa igreja batista reformada, tiveram acesso à fé reformada. Já chegaram aqui como reformados porque conheceram a fé reformada onde? Na internet. Gente que está cansada desse modelo de igreja, que não expõe as escrituras, quer algo mais substancioso, faz o quê? Vai procurar na internet. Aí vê lá um pregador pregando Bíblia, expondo a escritura. Aí começa a ouvir aquele camarada, de repente, sem que ele perceba, ele já é reformado. Por quê? Porque ele concorda com aquilo ali, o que está sendo exposto ali é teologia reformada. Mídia social tem feito muito, tem sido um instrumento de Deus para alcançar o coração das pessoas com a fé reformada. Sinal de reforma. Um pregador, acho que porto-riquenho, que teve na Fiel ano passado, ele disse que as mídias sociais hoje correspondem à imprensa na época da reforma. Outro sinal de uma reforma a caminho. A quantidade de livros reformados que são publicados nos dias de hoje. Sobre quase todas as áreas, nós temos livros de reformados sendo publicados no Brasil. Nós temos excelentes editoras produzindo material de ótima qualidade. O Nicodemos disse que há 30 anos atrás ele queria ler as Institutas de Calvino, ele não conseguia assim achar, porque o que tinha em português era uma tradução dificílima de ler. Irmãos, hoje em dia, nós temos
material farto, literatura aos montes. Não só sobre os solas, não só sobre os 5 pontos do Calvin, sobre tudo. Escrito por reformados. Coisa muito boa. Então, tudo isso aqui nos mostra o quê? Que existe uma reforma a caminho. Hoje vai com a gente um pastor que pregou aqui na igreja há pouco tempo, pastor Jorge Alexandre. Acho que eu já contei isso aqui. Há uns 4 ou 5 anos atrás, eu encontrei com esse pastor no futebol dos pastores. Eu fiquei conversando com ele e ele falou assim: pastor, eu comecei a pregar de forma expositiva lá na igreja. Estou pregando expositivamente, olha, minha vida mudou. E a vida da minha igreja mudou. E começou a falar umas coisas. Aí eu saí daquela conversa e falei assim: esse cara vai virar calvinista. Alguns meses depois ele me liga: preciso conversar com você. O quê? Rapaz, eu acho que eu sou calvinista. Falei: pregou expositivamente. O que acontece? Os olhos das pessoas se abrem. Quando a Bíblia é exposta fielmente, as pessoas entendem. E por que eu estou dizendo isso? Porque tem muitos pastores que estão começando a pregar a Bíblia de forma expositiva. Resultado disso, uma reforma a caminho. E eu encerro perguntando o seguinte: quais são as áreas da nossa vida que precisam de reforma? Nós estamos aqui falando, de reforma como um corpo, como uma igreja, como uma comunidade, mas e as nossas vidas? Porque a reforma acontece também de forma individual. Você não acha que deveria rever o fato de que você, membro de uma igreja batista reformada, nunca leu uma página de Agostinho? Nunca leu um capítulo de um livro de Lutero, de Calvino? Como pode isso, gente? Não lê. Meu irmão, você precisa ler. Pastor, você não conhece a minha agenda. Muda a agenda. Você precisa ler. Você precisa crescer. Você precisa estudar. Porque a Bíblia nos diz que nós precisamos crescer em santidade. E uma das principais ferramentas que a Bíblia nos manda fazer para crescermos em santidade é a leitura. Eu já fiz isso aqui na igreja, mostrei para vocês que várias vezes Jesus e Paulo, eles exortaram as pessoas através de quê? Dizendo assim, Jesus dizia assim: nunca lestes? Sobre o sábado, Jesus disse: nunca lestes sobre isso? Sobre a ressurreição, Jesus disse: nunca lestes? Nós precisamos ler. O povo de Deus que se diz, que se auto-intitula reformado, precisa ler. Tenha hábitos. Tenha hábito. Você vai dar presente a alguém? Não compre uma blusa. Não compre uma sandália, não compre um perfume, compre um livro. Dê um livro de presente. Receber um livro de presente, o receba de uma forma melhor que se você recebesse qualquer outra coisa. Como assim um reformado que não lê? Como que nós nos auto-intitulamos? Precisa de mudança. Como que nós
nos intitulamos Igreja Reformada e não valorizamos esse livro aqui nas nossas vidas. Onde existe sola escritura na sua vida? Devocional, meu irmão. Devocional. Abrir o texto bíblico. Deixar Deus falar o seu coração. Pastor, então você está me pedindo tempo de devocional e tempo para ler Spurgeon, Tim Keller e tantos outros todo dia. Um capítulo. Pastor, você está. Aí entra o que disse John Piper: no final dos tempos, se existe uma coisa boa das mídias sociais, Face, WhatsApp, Instagram e por aí vai. Se existe uma coisa boa das mídias sociais, é que no final dos tempos, ninguém vai poder dizer diante de Deus que não teve tempo para ler as Escrituras e para crescer. Porque para ficar nas mídias sociais você tem tempo. Não cola essa desculpa de que você não tem tempo. Isso não cola. Você quer enganar quem? Como que nós podemos dizer que somos reformados se nós não dispensamos graça àquelas pessoas que são problemáticas, que não são tão certinhas como a gente, que são cheias de pecados, de idiosincrasias? Porque um dos lemas da reforma é sola gratia. Nós precisamos ser compassivos, ter compaixão, misericórdia, amor para com aqueles irmãos que não têm o mesmo ritmo da gente. Nós precisamos de uma reforma nos nossos dias. Nós tivemos o exemplo daqueles que nos antecederam e precisamos deixar esse exemplo para aqueles que vêm depois de nós. Não tornarás a vivificar-nos? Perguntou o salmista. Para que o nosso coração se alegre em Ti. Para que o nosso coração tenha esperança em Ti. Igreja reformada, sempre se reformando. Que Deus nos abençoe.